Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Arthur de Literatura, novamente, chegando com a nossa segunda aula, que é um pouco mais técnica, um pouco mais pesada do que a primeira, que foi um grande apanhado introdutório. E, bom, é uma aula muito importante para que a gente possa dar seguimento a esse curso, uma vez que todas essas figuras de linguagem que a gente vai trabalhar a partir de hoje são extremamente necessárias para a compreensão e análise das obras que a gente vai ler e vai falar sobre durante o curso, certo? Espero que a primeira aula tenha sido boa, vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa, comentem lá no post do Facebook. E simbora! Bom, para a gente entender figura de linguagem, a gente tem que ter em mente primeiro essa dicotomia, essa bifurcação que representam essas duas palavras. A denotação, que é o emprego da palavra em seu sentido literal, em seu sentido clássico, no sentido que está no dicionário de denotação, olha o macete. E ter em mente que isso é diferente de quando a gente está usando uma conotação. O que representa essa conotação? É uma transposição do sentido original da palavra, do seu significado padrão, para um uso figurado, um uso que só quem está dizendo vai saber o que significa. Óbvio que quem está ouvindo também, mas o foco aqui não é o sentido literal. Como está aí no exemplo, o uso denotativo seria levei meu gato ao veterinário. É um gato, é um animal que deve ir ao veterinário, foi levado lá, ok, tudo certo. É diferente, por exemplo, eu falar, nossa, aquele cara é um gato. Esse segundo gato, eu estou usando características do animal gato para qualificar esse cara que eu estou falando, certo? Não é um uso literal, ele não é um gato de verdade, ele é um cara, é um ser humano. Beleza? Essa é a principal observação, a mais básica para a gente conseguir, certo? Daqui em diante a gente entra nas figuras de linguagem semânticas, que são bastantes. É muito importante que se preste atenção, que se faça os exercícios, pois são muito importantes para o resto das aulas. Beleza? Bom, a primeira e mais básica de todas as figuras de linguagem é a comparação, que, como o nome sugere, vai ser somente uma comparação. Vai estabelecer dois termos, um comparado e um a ser usado para o resultado dessa comparação, e vai ter como principal elemento um elemento comparativo. O que é um elemento comparativo? É uma palavra que estabelece esse vínculo de comparação. É ela que faz com que aquela frase se torne uma comparação. Como no exemplo, ele se veste como uma criança. Estou caracterizando a forma com que ele se veste, sendo igual a maneira como uma criança se vestiria. Esse como é o elemento comparativo. Sem ele, a gente não tem comparação. Sem o elemento comparativo, a gente vai acabar gerando uma metáfora. A metáfora também se trata de uma comparação, é uma analogia, né? Uma fantasia usando alguns elementos para se comparar, só que não vai ter um elemento comparativo. A metáfora vai ser como se for, ela representaria a ficção. Na ficção a gente pode ter duendes, a gente pode ter animais que voam, animais que falam, por aí vai. Na metáfora não está claro que a gente está comparando. Ou melhor, não está escrito que a gente está comparando. Claro está. Como aí no exemplo da frase do brilhante Fernando Pessoa. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Se ele falasse meu pensamento é como um rio subterrâneo, tá aí teríamos uma comparação. Porém, como não tem esse elemento comparativo, não tem uma preposição que estabeleça esse efeito, como nós vimos no nivelamento, aqui a gente vai ter uma metáfora, porque a gente está fazendo uma alegoria, está fazendo uma fantasia, está dizendo que um pensamento é um rio subterrâneo. O que isso significa? Que é um rio que não se vê, é um rio que sabe-se que existe, mas não se pode atestar nada sobre ele. Beleza? Posto isso, a gente vai para a metonímia, que é a substituição de um termo por outro que mantém uma relação com esse significado do anterior. Ah, eu posso substituir qualquer termo por outro? Não. Tem que ter uma relação clara de sentido, de significado, mesmo de pertencimento, que estabeleça que essa metonímia vai funcionar.
Ela pode se dar de várias formas, de conteúdo para continente, de obra para autor, de parte para todo, que é o mais clássico, de todo para parte, que também funciona. E aí, nesses exemplos, eu tenho um dos mais clássicos, que é leio Machado de Assis. Na vida real, a gente pode ler uma pessoa, sobretudo uma pessoa morta? Creio que não. Quando eu falo leio Machado de Assis, eu estou tomando toda a obra pelo autor. Ninguém foi lá e leu a pessoa, mas sim leu as obras que ele escreveu. Daí a gente tem essa tomada de uma coisa, que é a obra, por outra, que é o autor, nesse caso. Agora a gente vai para duas figuras de linguagem que são opostas. A hipérbole, que é a figura de linguagem do exagero, que trata de enfatizar, de aumentar, de, como eu disse, extrapolar e exagerar alguma característica que se queira fazer dar esse sentido. Não tem, é importante dizer que não tem compromisso com a realidade, não tem que ser verossímil, não tem que ser preciso. É justamente um exagero para aumentar algo que está sendo dito. Como aí no caso, demorou séculos. Ninguém pode demorar séculos, porque ninguém vive, no mínimo, mais de um século. Portanto, você está exaltando, nesse momento, alguma característica, e nesse caso é uma demora. Já o eufemismo é quando a gente está fazendo o caminho inverso. É uma suavização, uma amenização. É quando eu quero reduzir o impacto de alguma palavra por alguma questão que me pareça conveniente, que me pareça pertinente. Eu uso o eufemismo para que essa palavra não tenha, que essa frase, perdão, não tenha um impacto que poderia ter. Como, por exemplo, é muito ouvido no nosso congresso, nas nossas câmaras. Ele está faltando com a verdade, que nada mais é que mentir. Só que quando eu falo mentir, estou chamando alguém de mentiroso, causa um impacto muito grande. É uma palavra com uma força muito grande. É uma acusação pesada. Quando eu falo faltando com a verdade, torna-se, portanto, essa frase um pouco mais suave, mais amena, como se eu não estivesse falando mentindo. Porém, todos sabem que é mentindo. É só uma para como se estivesse limpando, passando um pano para quem está falando, para não torná-lo uma pessoa arrogante, certo? Depois dessas duas que se opõem, a gente vai para a gradação. A gradação, como o nome sugere, tem um efeito gradual. É uma enumeração, um encadeamento de expressões ou palavras que visam enfatizar essas características que perpassam por todas elas em algum estado, que seguem um caminho que essas expressões vão delinear melhor. Como nesse exemplo, se você tentar, se esforçar, se empenhar, talvez você consiga. Ou seja, o que eu estou fazendo com essas três expressões que são bem parecidas, são paralelas, né? Eu estou tentando aumentar o grau de descrição que eu estou dando para o que é necessário para a pessoa talvez conseguir, certo? Quais são as condições que eu estou pondo? Se tentar, se você se esforçar, se você se empenhar, talvez você consiga. Ou seja, eu estou enumerando, estou listando características e expressões que são necessárias para o talvez conseguir. Beleza? Depois da gradação, nós temos a prosopopeia ou personificação. O nome personificação ajuda a entender um pouco melhor. Que nada mais é do que dar características, sejam elas físicas ou sensoriais, para características humanas, para objetos que não são humanos. Como no exemplo, chutei o pé da mesa. Mesa tem pé? Não. Pé é uma característica específica de seres vivos, de pessoas, sobretudo. Como no outro exemplo, chutei a orelha da bola. Bola não tem orelha. Por que isso faz algum sentido? Porque orelha a gente entende que algo está na borda do corpo, na lateral. Se eu chuto a orelha da bola, não quer dizer que eu peguei em cheio no meio. Quer dizer que eu peguei na ponta, na lateral. Saiu um chute torto. Certo? Trata-se então dessa transposição, desse transporte de uma característica pertencente às pessoas, aos seres vivos, né? Sobretudo seres humanos, para objetos que não são vivos, que não são seres, que não são de fato humanos. Depois, nós temos a antítese, que nada mais é que como o nome sugere, né? Anti, contrário, oposto, e tese, que é uma afirmação. A antítese vai estabelecer o uso de palavras que são opostos perfeitos
para tornar a nossa explicação algo um pouquinho mais complexo. Como, por exemplo, nessa última afirmação aí. A verdade e a mentira caminham nas ruas do cotidiano. Verdade e mentira são palavras opostas. O que é verdade nunca pode ser mentira ao mesmo tempo. O que eu estou estabelecendo aqui? Estou observando que há uma oposição clara, perfeita, simétrica entre esses dois termos. Eles são opostos, eles são antitéticos um ao outro. É diferente do que a gente vai ver agora no paradoxo. Que no paradoxo a gente tem uma oposição um pouco mais suave, mais refinada, porque eu não vou usar palavras que são opostos perfeitos. Eu vou estabelecer uma oposição, eu vou estabelecer uma diferença, uma distinção com ideias que eu quero, não necessariamente opostas, mas que no contexto em que eu estou dizendo, no contexto em que o autor está se expressando, elas vão se opor em algum sentido. Eu não estou usando palavras opostas, não é tão óbvio quanto a antítese, por exemplo. Aí no exemplo a gente tem: a voz que afaga hoje serve para nos alertar. Afago, carinho e conforto não são opostos, não são termos opostos a alerta. Eu estou estabelecendo essa oposição que a voz que servia para afagar hoje está fazendo um alerta. Eu estou usando ideias diferentes, não tem a ver uma com a outra, não são opostos, mas que no contexto que eu estou dizendo é uma diferenciação. Uma hora ela afagava, outra hora ela alertava. São usos diferentes dessa voz. Certo? Daqui a gente parte para perífrase, que nada mais é um conteúdo perifrástico. Uma perífrase é um trecho de texto no qual se estabelece uma breve descrição de um termo para a gente não usar esse termo, por qualquer motivo que seja. Como aí no exemplo, o assunto do século foi o ouro negro. O que é o ouro negro? O petróleo. Para eu não usar o petróleo, seja porque eu já usei em outro momento, seja porque eu não queira usar o termo especificamente, eu uso uma perífrase, que é uma descriçãozinha, uma leve apresentação. Certo? Ela é bem simples, ela é bem óbvia e pode ser usada de diversas formas, como a gente vê na nossa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, ou em Paris, que é a Cidade Luz. Eu posso trocar o nome da cidade por esse título, essa breve explicação do que elas são, por alguma intenção que eu tenha, seja ela qual for. Certo? Daí a gente vai para uma das figuras mais conhecidas, que é a ironia. Para aqueles que gostam, é a figura do deboche, é a figura de tirar sarro, de realmente falar mal de alguém. A ironia consiste na afirmação, na declaração de uma constante, como a gente pode ver em tirei zero, querendo dizer, olha que beleza, querendo dizer o contrário. Quando eu falo tirei zero, olha que beleza, eu estou sendo irônico. Por quê? Tirar zero não é uma beleza. Beleza é algo positivo. Tirar zero, acredito eu que não. A não ser que seja no exame do bafômetro, aí tudo bem. Fora esse contexto específico do exame do bafômetro, tirar zero não é bom. Reflete uma falta de capacidade de obter-se um desempenho melhor. Quando eu falo isso, quando eu falo, ele é muito educado, entrou e não cumprimentou a ninguém, eu estou sendo irônico. Por quê? Eu estou afirmando algo primeiro, falando que a pessoa é educada, e estou dando depois um exemplo de uma falta de educação. Eu estou dizendo uma coisa para afirmar outra. Beleza? É basicamente a figura do deboche, é o jeito mais fácil de entender. Por fim, nós temos a sinestesia, que é uma mistura de elementos sensoriais. Como assim elementos sensoriais? Olfato, tato, paladar, qualquer sentido que a gente tenha. E que eu vou usar de dois fenômenos que representam sentidos diferentes. Como, por exemplo, que abraço doce. Doce tem a ver com sabor, com paladar. Enquanto abraço tem muito mais a ver com tato, com o sentido do toque, né? É algo que você não sente gosto em abraço. Quando eu chamo um abraço de doce, eu estou querendo transpassar, ou melhor, eu estou querendo transpor as características que o adjetivo doce tem para um abraço, que seria o agradável, sutil, gostoso, qualquer
termo que se relacione com o adjetivo doce. Perfeito? Bom, tem um exercíciozinho acompanhando. O slide vai estar no Drive também. Qualquer dúvida, me procurem, falem mesmo, comentem, fiquem atentos à resposta, vê se fez sentido. O gabarito sai na semana que vem, junto com o vídeo que vai explicar o gabarito. O próximo vídeo, além da gente tratar as figuras fonéticas, a gente vai tratar também dessa correção. Façam, estudem, fiquem bem, fiquem em casa. Um abraço, até semana que vem.